Vocês lembram da história de Davi? Então, Davi era pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E um dia, eles receberam a visita de um homem muito importante, que era o profeta Samuel. E Samuel foi na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E aí eles fizeram um jantar, uma festança e todo mundo achava que ia ser o irmão mais velho, o filho mais velho de Jessé. Mas depois de uma conversa, depois de o profeta Samuel ouvir de Deus que ele não vê a aparência, mas que ele vê o coração, quem foi ungido, quem recebeu um óleo sobre a cabeça foi Davi, um adolescente desengonçado, meio uma mistura assim, devia ter um monte de espinha assim no rosto. Já viu o rosto de adolescente? Então assim era o Davi. E o Davi, depois que ele foi ungido rei, o que será que ele fez? Será que ele falou assim, agora eu sou rei e vocês vão fazer o que eu quiser? Nananina não. Davi voltou a cuidar das ovelhas. E o que ele fazia enquanto ele cuidava das ovelhas? Davi escrevia músicas, Davi escrevia poesia para Deus. Davi aproveitava enquanto as ovelhas estavam lá pastando e ele ficava fazendo oração, ficava imaginando como que Deus se manifestava nas coisas que ele estava vendo, nas coisas que ele estava vivendo. E de vez em quando aparecia um leão. E aí? Davi pedia ajuda para Deus e Deus ajudava Davi a vencer esse leão. Às vezes aparecia um lobo querendo comer as ovelhas. E Davi também pedia ajuda para Deus e ele conseguia matar esse leão, esse lobo. Então Davi, ele teve muitas experiências muito legais com Deus. Deus ajudando ele no dia a dia, no trabalho dele. E um dia, o pai Jessé chamou Davi e falou assim, meu filho, eu quero que você vá até uma região lá onde Saul, que era o rei, e todos os seus soldados estavam lá numa guerra. Eu quero que você leve uma comida bem gostosa para os seus irmãos, porque eles devem estar passando o maior perrengue lá. Leva uma comida e traz notícias deles para mim. E Davi foi. Então ele fez uma viagem e provavelmente ele foi cantando algumas músicas que ele já tinha inventado, que ele já tinha cantado em outros momentos. E quando ele chega lá, vocês não vão acreditar o que ele viu. Vamos ouvir a história? E atenção, moçada! Estão prontos para ouvir de uma das maiores batalhas de Israel? Ou melhor, do planeta! Melhor ainda, das galáxias! Então, sentam aí no sofá e vamos lá! Anunciando os combatentes dessa noite. De um lado, com quase 3 metros de altura, com armadura que pesa quase 60 quilos, uma lança maior do que o cabo de vassoura que a sua mãe usa, um escudo maior e mais forte que uma tampa de caixa de pizza. Ele, o inimaginável, o inigualável, gigantesco, grotesco, Golias da cidade de Gate. Do outro lado, com o mesmo peso da armadura de seu adversário, corpo atlético, um verdadeiro sniper em atirar pedras com a sua funda, matador de leões, de ursos bravos, de pernilongos raivosos, franzino mas não franguinho. Ele, o pastor das planícies, bonitão dos vales, Davi, do povoado de Efrata. Ok, calma, senhoras e senhores. Vamos do início da história. Certa vez, o exército filisteu
foi novamente lutar contra o exército de Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul, do lado de Israel. Certo dia, Jessé, pai de Davi, disse a ele: leve cereais e pão para os seus irmãos, e veja como eles estão por lá. Na manhã seguinte, Davi acordou bem cedinho, tirou a remela do olho, deixou alguém encarregado de suas ovelhas, e então partiu para o acampamento. Quando Davi chegou ao acampamento, correu até a frente de batalha à procura de seus irmãos. Chegando lá, viu um gigante filisteu zombando dos israelitas. Dizia o filisteu em voz alta: escolha um homem para lutar comigo, e se ele vencer, seremos seus escravos. Caso contrário, se eu vencer, aí vocês serão nossos escravos. E ele fez isso durante 40 dias, hein? Era para deixar todo mundo com medo. E assim estava o exército de Israel. Todos estavam com medo do gigante. E então, Davi perguntou ao soldado que estava perto dele: o que ganharia o homem que matasse o gigante filisteu? O soldado respondeu: Saul dará sua filha em casamento ao homem que derrotar esse gigante. Mas todos aqui, como você pode ver, estão com medo do baguazão ali, ó. Chegou aos ouvidos do rei Saul que Davi queria derrotar o gigante Golias. Mas Saul não acreditou. Disse que Davi era apenas um rapazote, e Golias foi soldado a vida toda. Tal façanha era impossível aos olhos humanos. Mas Davi insistiu. Saul o enviou e disse: que Deus esteja com você. E então Saul deu a sua armadura a Davi, mas ela era do tamanho GG e muito pesada. Davi recusou, pois não estava acostumado a usar essas coisas. Davi pegou seu bastão, apanhou 5 pedrinhas no chão, colocou em sua pochete e desceu a ladeira para o grande desafio. Era tipo o Batman se preparando para enfrentar o Superman. Pensa só no grande desafio que Davi teria pela frente. E então começou a grande batalha. Eu acho que foi meio assim, tipo batalha de rap, sabe? Saca só. Vem cá, moleque insolente, que eu darei seu corpo magricelo. Os animais vão triturar no dente, yeah, yeah. Triturar no dente, yeah. Nunca mais vai ver a luz do dia, yeah, yeah. Triturar no dente, yeah. Você vem a mim com lança e espada, mas eu te vencerei na base da pedrada. Então toma essa, seu gigante malvadão. Deus está comigo, não tenho medo não. Não tenho medo não. Não tenho medo não. Sacou? E então Davi arremessou a pedra com a sua funda e acertou o cabeção do gigante. E ele caiu ao chão na hora. E nesse dia, Deus provou mais uma vez que anda pertinho de todos nós, nos ajudando a enfrentar os gigantes em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui do conforto da minha casa, eu e meu amigo aqui, o Zezinho da guitarra, para cantar com vocês a música de uma peleia, de uma briga, de uma guerra entre o Davizinho e o gigante filisteu, que o nome dele era Golias. Pobre Golias. Pobre Golias pensou que era mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armado
nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Beijos. Então, Davi tinha condições de enfrentar esse gigante? Não, ele não tinha. Quando ele percebeu a situação, aqui que ele recorreu nessa certeza de que Deus ajudaria ele. Então, Davi, ele lembrou das coisas pequenas, não tão pequenas, mas as coisas que ele já tinha experimentado com Deus quando ele estava lá no trabalho dele. Deus já tinha ajudado ele a enfrentar o leão, Deus já tinha ajudado ele a enfrentar o lobo. Então, Davi já tinha experimentado algumas coisas muito legais com Deus. E foi isso que ajudou ele a ter essa certeza, essa convicção de que Deus ajudaria ele a enfrentar esse gigante. E isso me ajuda e pode te ajudar a pensar que Deus, ele age muito mais no dia a dia do que só em coisas grandiosas. A gente tem a tendência a achar que milagre de Deus é um negócio sobrenatural e gigantesco. E muitas vezes nós esquecemos de ver nos detalhes do dia a dia, na vida, na comida, no nascer do sol, nessa rotina, né, de noite, de dia, na capacidade de aprender as coisas novas que vocês estão aprendendo na escola. Então Deus, ele está presente nesse nas coisas pequenas, no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, existe aí na sua vida um gigante? Existe algo que você acha que é tão grande, que você não consegue vencer isso sozinho? Davi, ele tinha certeza que ele não conseguia vencer aquele gigante sozinho. Imagina um exército inteiro não tinha conseguido. Davi sabia que ele não ia conseguir se Deus não estivesse com ele. Então ele vai lá pro rei Saul, e o rei Saul tenta colocar aquela armadura super pesada nele, e ele fala assim, não vai dar. Eu vou na certeza daquilo que eu já conheço sobre Deus. Ele me ajudou com uma funda a vencer esses animais ferozes, é com a funda que ele vai me ajudar a vencer o Golias. E eu imagino aquele menino com espinha assim, meio desengonçado, descendo o vale de Gate, pegando umas pedrinhas no chão com a sua varinha de pastor, olhando para um gigante que estava rindo dele. Falei assim, você acha que eu sou cachorro? Para vir até mim com uma vara? E Davi fala para o gigante, fala, eu vou até você em nome do Senhor, do Deus de Israel. Que super legal essa coragem de Davi, né? Primeiro ele como adolescente, conversar com o rei, se posicionar, falar assim, não, eu creio, eu conheço esse Deus, eu sei que ele pode me ajudar. E quando Davi vence esse Golias, a gente pode imaginar, agora a vida de Davi vai virar uma festa, vai ser ele vai ser uma celebridade.
E não foi bem isso que aconteceu. Ele virou uma celebridade lá em Israel. Todo mundo conhecia Davi. Só que o rei Saul começou a ficar com muita raiva dele. E depois disso, talvez um grande gigante na vida do próprio Davi foi o Saul, o rei Saul. Ele teve que viver fugindo do Saul. Então nós podemos imaginar que a gente vence um Golias ou um gigante na nossa vida, mas num próximo dia vem um outro gigante, e um outro, e um outro, e um gigante da pandemia, e o gigante de uma matéria nova, e o gigante de uma situação difícil na família, e o gigante de um medo. Então nós podemos ter muitos gigantes na nossa vida. Qual que é o seu gigante? Existe um gigante aí na sua vida? Se não existe, que bom, não precisa existir um gigante. Mas se existir algo que você fala, isso daí é tão difícil, é tão impossível, experimente pedir ajuda para Deus. Fala, Deus, me ajuda nisso. Me ajuda a enfrentar esse gigante. E você sabe que nós temos algumas pessoas que enfrentaram gigantes, que viveram situações bem difíceis e que conseguiram perceber que Deus estava junto. Vamos ouvir o testemunho dessas pessoas? Oi, boa noite. Eu quero contar uma história para vocês, que é algo que aconteceu na minha vida e onde eu vi a mão de Deus, onde que Deus esteve muito presente e me ajudou a passar por esse momento, que foi muito difícil. E ele parece muito a história de Golias com Davi, onde Golias era o gigante, né, e Davi muito pequenininho, e onde todo mundo parecia que falava para ele que não dava para passar e que era difícil transpor isso. E realmente tem momentos que a gente passa que realmente parece assim muito difícil da gente passar e parece que nunca vai acabar. O meu filho Mateus, o mais velho, ele nasceu com um problema muito sério de saúde, muito sério mesmo. E a gente não sabia como que isso ia acabar, como que isso se ele iria sarar ou não. E a gente teve momentos muito difíceis, assim, de angústias mesmo, de muita tristeza, e isso parecia um gigante para nós, né, porque não tinha como o que a gente fazer, além que era, na verdade, o máximo que a gente podia dar ali era levar ele ao médico e orar, pedir para que Deus nos ajudasse. E teve um dia que foi a última cirurgia que ele fez quando era pequenininho, que eu lembro muito bem que nós oramos e entregamos para Deus, pedimos para que Deus nos ajudasse, que ajudasse a médica, que Deus fosse a mão da médica ali, para que ele pudesse ser curado. E eu me lembro muito bem que no dia da cirurgia nós estávamos muito nervosos e assim tristes e nervoso mesmo, né? Com medo de que não desse certo, mas ao mesmo tempo crendo que Deus pudesse ajudar. E aí a cirurgia demorou uns 40 minutos, talvez até mais, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que a médica veio assim muito eufórica e feliz e dizendo assim, olha, eu não sei em que Deus vocês acreditam, não sei se vocês têm fé ou não, mas o fato é que quando nós fomos fazer a cirurgia dele, na cirurgia teve um milagre. Deus nos ajudou e ele foi curado na mesa de cirurgia. E aí nós ficamos muito felizes e foi um gigante que foi vencido. Nós realmente somos muito gratos a Deus por isso. Sabemos que Deus está presente em nossa vida e curou o Mateus e Ele está com a gente, né? E é isso. Que Deus possa te abençoar e quando você tiver alguma dificuldade possa contar com Ele sempre. Tchau. E hoje eu tenho uma história para vocês contar sobre mim, porque era quase igual essa festa. Então, era tipo uma festa. Era a festa da amiguinha da minha irmã e eu queria ir na tirolesa. Eu fui na tirolesa, aí eu fiquei com um pouquinho de medo de voltar na tirolesa e aí eu fui um pouquinho no barquinho. Aí meu pai ficava falando, vai na tirolesa, grande, vai na tirolesa. E aí,
E aí, ele tá querendo dizer que pra mim sozinha, tipo, lá, não no barquinho. Porque tinha um barquinho e tinha um negócio de voltar. Aí eu ficava com medo. Aí tinha uma menininha que me ajudou a perder um pouquinho dos meus medos. E daí, Deus também me ajudou a perder um pouquinho. Então aí eu fui e percebi. Não fiquei com mais medo. Tchau, tchau, gente! Oi, gente. Eu sou a Dani, sou mãe do Henrique e da Paola. E eu vou contar pra vocês uma história sobre gigante. Alguns anos atrás, a empresa do tio Gustavo, que é o pai do Henrique e da Paola, meu marido, sofreu um tufão. Passou um tufão ali pela empresa dele e o barracão dele caiu. Então, simplesmente tudo caiu, virou uma bagunça, a gente se machucou, foi uma confusão. Eu vou mostrar pra vocês umas fotos de como que ficou. Dá pra imaginar que aquilo ali deixou a gente bem atrapalhado, né? Bem preocupado. Como é que a gente vai conseguir reconstruir a empresa? Como é que a gente vai cuidar das pessoas que se machucaram? E isso foi bem assustador. A gente ficou uns dias ali sem saber o que fazer, mas a gente sentiu o cuidado de Deus. Então, algumas coisas assim que aconteceram que foram bem legais. Um pouquinho antes da empresa cair, os funcionários estavam trabalhando lá dentro do barracão e um deles perguntou para os outros: e se sair o telhado da empresa, o que a gente faz? A gente corre para baixo do caminhão. E acho que foi Deus que deu essa ideia para esse funcionário, porque quando realmente começou a cair, eles sabiam o que fazer. Todos eles correram para baixo do caminhão. Então, apenas um funcionário que acabou não dando tempo se machucou. Os demais não aconteceu nada, porque Deus protegeu e ajudou eles a se esconderem do perigo. E, ao mesmo tempo, tinha dois bombeiros passando de bicicleta. Imagina por que 2 bombeiros estariam andando de bicicleta no meio de uma tempestade na beira da estrada. Eu acho que eram 2 anjos. Esses 2 bombeiros entraram e ajudaram a prestar os primeiros socorros. Então, são algumas poucas coisas que a gente vê o cuidado de Deus. E Deus deu pra gente tranquilidade, nos ajudou a reconstruir a empresa. E hoje a empresa já tá de pé e funcionando normalmente. Legal, né? Esses gigantes que Deus ajudou a vencer. E quando Davi vai lutar contra Golias, ele fala uma frase assim: eu luto em nome do Senhor dos Exércitos. A batalha é do Senhor. E pensar nisso, pensar que a batalha do nosso dia a dia, da nossa vida, não é só nossa. Você já pensou nisso? A batalha que você enfrenta quando você está com medo do escuro, a batalha que você enfrenta quando você está com medo de não conseguir dar conta de alguma coisa. Então, as tuas batalhas não são só suas, são de Deus também. E o nosso versículo dessa semana fala uma verdade, uma afirmação que Deus, que eu gostaria que Deus gravasse no teu coração. Que está lá em Êxodo 14, que diz o seguinte: o Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. Então, durante essa semana, quando você enfrentar uma situação que você não saiba o que fazer, como fazer, lembre-se disso. O Senhor lutará por você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Vamos agradecer a presença de Deus na nossa vida? Jesus, obrigada, porque o Senhor é a nossa companhia mesmo quando nós não sabemos ou não sentimos. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está junto. O Senhor prometeu que nunca vai nos deixar nem nunca vai nos desamparar. Em teu nome, amém. Então, uma boa semana para você e até semana que vem. Não esquece de ler o texto que está lá em 1 Samuel 17. Até!